o tema das pessoas naturais, especialmente sobre os direitos de personalidade. Esse é o tema que a gente vai passar a estudar a partir de agora. Vou compartilhar com vocês o nosso primeiro slide, onde nós temos aqui uma parte meramente introdutória, só para a gente contextualizar o tema, falando sobre o conceito dos direitos de personalidade. Eu trago aqui um conceito para vocês bem simples, informando que os direitos de personalidade são aqueles direitos relativos à pessoa e não ao seu patrimônio. Por isso são chamados também pela doutrina de direitos personalíssimos, tá? Então, o direito civil, ele trata em grande parte de seus dispositivos sobre o direito patrimonial, como direito de propriedade, direito de posse, como os negócios jurídicos, mas o direito civil também se preocupa com os direitos de personalidade, que são aqueles direitos inerentes à pessoa e não ao patrimônio. O regulamento jurídico sobre os direitos de personalidade estão previstos aqui a partir do artigo 11 do Código Civil, onde nós trazemos inicialmente as características dos direitos de personalidade. Então, o artigo 11 do Código Civil, ele traz como características básicas a característica da intransmissibilidade e a característica da irrenunciabilidade. Então, de acordo com o artigo 11 do Código Civil, os direitos de personalidade são irrenunciáveis e intransmissíveis. A terminologia é autoexplicativa na medida em que já nos informa que irrenunciáveis são aqueles direitos que não podem ser renunciados, como, por exemplo, o direito à vida e o direito à liberdade. São direitos inerentes à pessoa e que não podem ser renunciados. Da mesma forma, esses direitos também não podem ser transmitidos a outras pessoas. Nem o direito à vida, nem o direito à liberdade, nem o direito à privacidade. Observem que esses direitos são direitos inerentes à própria pessoa, de exercício próprio de cada pessoa. Por isso são chamados de direitos de personalidade. Entretanto, nós trazemos aqui uma observação que é muito importante. O artigo 11 do Código Civil, como vocês podem observar, ele traz apenas essas duas características da intransmissibilidade e da irrenunciabilidade. Entretanto, a doutrina é pacífica em entender que esse rol é meramente exemplificativo, na medida em que existem outras características mencionadas pelo próprio direito civil, como, por exemplo, a característica da vitaliciedade. Isso quer dizer que os direitos de personalidade, eles podem ser exercidos durante toda a vida. Isso quer dizer que eles também são imprescritíveis. É a característica da imprescritibilidade, onde não corre prazo prescricional sobre os direitos de personalidade. Isso quer dizer que eles podem ser exercidos a qualquer tempo. Além dessa característica da vitaliciedade, é possível informar que os direitos de personalidade podem ser exercidos, inclusive, após a morte. Tanto é verdade que o artigo 12 do Código Civil, quando vai tratar da proteção ao direito de personalidade, como, por exemplo, o direito ao nome, ele diz que esses direitos de personalidade podem ser protegidos e tutelados, inclusive, após a morte de seu titular. É o caso, por exemplo, de mesmo após a morte, o sujeito está sofrendo difamação ou veiculação difamatória em relação ao seu nome ou imagem. Nesse caso, os seus descendentes, o cônjuge ou parentes de até 4º grau, conforme a previsão do artigo 12, podem ajuizar a ação e exigir que cesse a lesão ou ameaça a direito de personalidade mesmo após a morte. Então, o direito civil é aquele direito que ampara o sujeito antes mesmo de nascer, como é o caso dos direitos que são garantidos ao nascituro, lá no artigo 2º do Código Civil, e também até após a morte, quando o artigo 12 do Código Civil possibilita a proteção dos direitos de personalidade do sujeito mesmo após a morte. Então, é importante nós mencionarmos que
O artigo 11 traz essas duas características dos direitos de personalidade, que são a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade. Entretanto, esse rol de características é meramente exemplificativo, na medida em que existem essas outras características que nós acabamos de mencionar. Então, se forem cobrados na prova nesse sentido, as características do direito de personalidade não são taxativas. O rol do artigo 11 é meramente exemplificativo, tá? Mais adiante, nós temos aqui no nosso slide o próximo item que vai tratar da proteção aos direitos de personalidade, exatamente previsto no artigo 12, onde a lei diz que pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízos de outras sanções previstas em lei. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Pessoal, sobre o artigo 12, que trata da proteção ao direito de personalidade, é importante nós ressaltarmos que essa proteção, ela ampara duas possibilidades. Primeiro, a ameaça ao direito de personalidade. A lei não exige que haja lesão a esse direito. Basta a simples ameaça, como, por exemplo, ameaça de difamação, ameaça de violação ao direito de intimidade, direito de imagem. Tudo isso pode ser tutelado de maneira preventiva. Basta que haja a simples ameaça para que o direito de personalidade possa ser tutelado de acordo com o artigo 12 do Código Civil. Mas não apenas essa ameaça, e obviamente que a lesão a esses direitos podem ser objeto de tutela jurisdicional, onde o titular desse direito violado, ele vai poder requerer que cesse essa lesão a esses direitos de personalidade e ainda direito à indenização por dano material ou moral. Então, se forem questionados nesse sentido de qual a proteção dada pela legislação civil aos direitos de personalidade, nós temos 4 prerrogativas previstas no artigo 12. Primeiro, lesão a direito de personalidade. Segundo, ameaça a direito de personalidade. Terceiro, exigir que cesse essa lesão ou ameaça a direito de personalidade. E quarto, possibilidade de cobrar indenização por dano material ou moral decorrente da respectiva violação. Só para finalizar esse artigo, importante ressaltar que na parte final do artigo 12, a lei menciona que no caso de morto, tem legitimação para requerer a tutela desse direito de personalidade do morto, o cônjuge sobrevivente, tá? Ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. E aí eu destaquei aqui no nosso slide até o 4º grau, porque já foi objeto de cobrança em questão de prova para delegado de polícia, e aqui eu quero ressaltar que as questões elaboradas no nosso material de direito civil e algumas delas abordadas aqui nas nossas aulas, todas elas foram retiradas a partir do nosso raio-x e todas elas para concurso de delegado de polícia civil dos últimos anos. Então, todo o conteúdo que nós estamos abordando aqui está direcionado para a resolução de questões da sua prova para delegado de polícia. Então, eu quero ressaltar que já caiu na prova para delegado de polícia uma questão dizendo que tem legitimidade para requerer direito de personalidade do morto apenas os ascendentes ou descendentes. E a questão nesse sentido está falsa. O artigo 12 e também o artigo 20, que diz respeito ao direito à imagem, que também é um direito de personalidade, ele traz um rol de legitimação bem mais amplo. O artigo 12 legitima parente até o 4º grau e o artigo
20 legitima o cônjuge, o ascendente e o descendente. E não apenas ascendentes e descendentes, como disposto na questão, que a gente vai ter a oportunidade de estudar mais adiante, tá? Então, era essa a primeira dica que eu queria falar aqui sobre o artigo 12. Vamos avançar um pouco aqui no nosso conteúdo.